Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Walking Dead, o líder do apocalipse. Capítulo 101, o tabuleiro de xadrez. Em meio aos gritos de excitação e raiva, o governador ergueu as mãos. Seu rosto, antes emocionado, havia se tornado inexpressivo, e ele fez sinal para que Martinez se aproximasse. Deixem 2 ou 3 pessoas na base para vigiá-la. Todos que sabem usar armas devem vir conosco. Tudo bem, vou cuidar disso agora mesmo, governador. Martinez estava prestes a se virar e organizar as pessoas, mas o governador agarrou seu braço novamente. Tragam todas as armas que pensamos. Claro. Enquanto todos se preparavam para atacar, o governador retornou ao seu quarto para pensar. Ele precisava considerar o próximo curso de ação. No momento, ele desconhecia a situação e a força do inimigo, mas também sentia que o outro lado provavelmente também não conhecia a sua situação. Caso contrário, por que teriam deixado Martinez ir? Em outras palavras, ele podia escolher se os enfrentaria ou não desta vez. A primeira coisa a fazer era reunir o máximo de detalhes possível sobre o outro lado e então escolher o curso de ação mais seguro. Se o outro lado não fosse muito forte, poderia ser morto e tudo o que possuía poderia ser tomado após o ataque. Por outro lado, se fosse forte, o grupo do governador teria que recuar, recrutar mais homens e assim que tivesse poder de fogo suficiente, lançar um ataque à base inimiga. Toque, 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 toque. Uma série de batidas fortes interrompeu os pensamentos profundos do governador. Ele franziu a testa, pegou sua arma e abriu a porta. Milton, o que você está fazendo aqui? Milton, parado do lado de fora da porta, pareceu um pouco hesitante e até se encolheu quando a porta se abriu. Uma vez dentro da sala, Milton não falou nada por um instante, e o governador rapidamente se irritou. Você está bem? Não tenho tempo para isso e saia agora e volte quando estiver pronto para conversar. Ao ver o governador começar a empurrá-lo para fora, Milton finalmente reagiu e tomou uma decisão enquanto olhava para ele. Governador, acho que o senhor precisa reconsiderar isso. O que você quer dizer? Isto é claramente um ato de vingança. Considerando as possibilidades, acho que é muito arriscado. Milton estava profundamente preocupado com a operação, e uma persistente sensação de inquietação o percorria, alertando que as coisas estavam fugindo ao seu controle. O governador deu um tapinha no ombro do temeroso Milton e disse em voz baixa: Milton, receio que você não possa tomar essa decisão. Não há com o que se preocupar desta vez, vou negociar apenas com essas pessoas. Você acha mesmo que sou tão impulsivo? Ao ouvir as palavras do governador, Milton suavizou-se um pouco e disse: que bom ouvir isso. Pensei que você só quisesse atacar aquele grupo de sobreviventes que, como nós, estão apenas tentando sobreviver. Calma, Milton, eu não sou tão imprudente assim. Chega de conversa, preciso fazer alguns preparativos. O governador deu mais um tapinha em Milton antes de se virar e voltar para o quarto. Sim, tudo bem. Vou indo então. Prisão no oeste da Geórgia. Senhor, os sobreviventes Therese, Ben, Allen e Sasha foram colocados em isolamento conforme o protocolo. Infelizmente, uma das sobreviventes morreu por causa da mordida de um zumbi. Um agente de campo tentou ajudar, mas os primeiros socorros não foram suficientes para salvá-la. Ao receber o relatório, Jason sentiu-se estranhamente conectado ao nome Sasha. Então, relembrando uma cena que infelizmente aconteceria no futuro, percebeu que grupo de sobreviventes era aquele. Entendido. Prossiga conforme o planejado. Sem demonstrar nenhuma emoção, Jason caminhou até sua mesa e sorriu. De fato, fazia muito tempo que ele não chegava a este mundo como nada mais do que um estranho com conhecimento avançado. Até então, ele estivera tão concentrado em reunir recursos que se esquecera de pequenas coisas como esta, coisas que prometera a si mesmo que mudaria por capricho pessoal. Sorrindo, Jason murmurou suavemente: no final, este mundo está me mudando também. O que esses sobreviventes precisavam era de alguém como Jason. Alguém que não hesitasse em criar um plano ideal para eliminar todas as ameaças potenciais à sobrevivência do seu grupo. E era exatamente isso que ele vinha fazendo, sobrecarregado pelo futuro, agindo com urgência. Algumas horas depois, Therese e seu grupo foram colocados em uma unidade de isolamento. Sua amiga Donna não resistiu. Quando chegaram ao portão da base, ela já havia parado de respirar. Com a ajuda de muitas pessoas na prisão, Donna foi enterrada em um local especial, e o grupo foi submetido a uma série de verificações pelos moradores locais. Eles foram então colocados nessa unidade para uma quarentena de 2 dias. Sasha optou por ficar na mesma cela que seu irmão Therese, enquanto Allen e Ben ficaram em frente a eles. Embora separados por uma parede, isso não os impediu de conversar. Na época, Sasha e Allen estavam discutindo tudo o que tinha acabado de acontecer. Tudo o que tinham visto e ouvido na base. Enquanto Therese estava deitado na cama com os olhos fechados, perdido em pensamentos, ocasionalmente respondendo com 1 ou 2 palavras. Finalmente a expressão de Therese relaxou. Essa base lhe trouxe uma paz de espírito incomparável. Mesmo isolado das notícias e problemas do mundo exterior, deitado na cama daquele jeito, ele desejava se sentir assim para sempre. Enquanto os 4 aguardavam silenciosamente o término do isolamento programado, o governador conduziu discretamente seus homens pela floresta, não muito longe da prisão. Para evitar chamar a atenção, todos esconderam suas armas de fogo e portavam apenas armas brancas.
Segundo Martinez, Jason e Merle levaram cerca de 10 minutos para caminhar desde o primeiro contato com os outros. Atravessar a floresta foi mais lento do que em terreno plano, e a respiração do líder estava estável, sugerindo que não estavam longe de sua base. O local onde o grupo de Merle foi encontrado pela primeira vez deve estar a apenas algumas centenas de metros da prisão, ou até mais perto. É por isso que desta vez eles vieram preparados com binóculos de alta potência para observar a distância. Parado atrás de uma árvore, o governador inclinou-se para a frente e espiou pelo binóculo na direção apontada por Martinez. De fato, avistou uma torre de vigia. No entanto, o topo da torre estava completamente camuflado, parecendo o topo de uma árvore, com o que pareciam ser antenas enormes acopladas, dificultando a visão à distância. Se não tivesse usado binóculos de alta potência e olhado com atenção, não teria visto nada. Depois de confirmar a localização da prisão, começou a inspecionar a área ao redor e avistou mais 4 torres de vigia, todas atrás de cercas de arame farpado. Mas, daquele ponto de vista, não conseguia ver mais nada. Agora que a localização das torres de vigia estava confirmada, o próximo passo era encontrar um ponto de onde pudessem se aproximar sem serem detectados. Logo, ele notou que o terreno no lado sul era mais irregular e as torres eram mais altas. O grupo seguiu para o sul. Assim que se mudaram, o governador disse: Martinez, Crowley, venham comigo. Vamos verificar esta área primeiro. Como o outro lado sabia que a torre de vigia não conseguia ver completamente a área, provavelmente aumentaram as patrulhas. Mas inesperadamente, mesmo quando chegaram à orla da floresta, não encontraram patrulhas, o que deixou o governador ainda mais convencido de que o grupo inimigo era pequeno. Mesmo assim, os 4 não ousaram ir muito longe e pararam a uma dúzia de metros da orla da floresta. Oh meu Deus! Que tipo de base é essa? Os homens olhavam com admiração para o muro imponente à sua frente. Desse terreno elevado, conseguiam até vislumbrar partes do pátio. Mais uma vez, o governador ergueu o binóculo e olhou para o muro gigante próximo, e então viu uma grande extensão de plantações de alimentos. Ele conseguia distinguir claramente um fosso cercando a terra. Embora o perímetro externo fosse protegido por cercas de arame, ele conseguia ver vagamente várias pessoas trabalhando na grande horta. Algumas estruturas semelhantes a celeiros de gado eram visíveis em um canto do muro. Olhando mais profundamente, o interior estava bloqueado por outra parede. Eles só conseguiam vislumbrar prédios curvados para um lado, provavelmente os alojamentos. O governador entregou o binóculo a Martinez sem dizer uma palavra, pensativo. Martinez, após observar, disse animadamente: Governador, não deve haver muita gente aí dentro, a maioria são apenas agricultores trabalhando na lavoura. As pessoas que encontramos devem ser toda a sua força de combate. Essas pessoas têm sorte de ter encontrado um abrigo como este. Não há ninguém nas torres de vigia, nenhuma arma visível. Só uma pessoa naquela torre. O governador assentiu, fez sinal para que todos recuassem e retornou ao comboio. Acenando para o grupo, o governador disse: Retirem-se. Não haverá guerra hoje. Vou pensar em outra maneira. Sem o conhecimento do grupo do governador, uma equipe de elite estava posicionada acima deles e nas árvores ao redor. Com movimentos silenciosos e equipamentos especializados, eles observavam o inimigo sem serem detectados. Apoiando as armas nas pernas, eles observaram calmamente o grupo do governador se retirar. O líder do esquadrão pegou um rádio e relatou: O alvo abandonou a área. Ordens, senhor? Deixe-os ir. Ainda não é a hora de lidar com esses civis. A resposta de Jason foi curta e firme, provando que tudo estava sob controle. O grupo do governador chegou com força e partiu às pressas. No entanto, ao entrar em seu veículo, o governador exibia um sorriso confiante, sem perceber que acabará de pisar no tabuleiro de xadrez de Jason. Momentos após a saída, pessoas saíram de todos os cantos da prisão e retomaram suas tarefas, aproveitando o resto do dia em paz. Capítulo 102 A arma de 2 gumes. Naquele momento, Rick tomava sol no quintal ao lado da esposa e do filho, com o olhar fixo apenas em Cal, que brincava a poucos metros dele. E como resultado de tudo que havia vivido até então, não via mais como apenas um garotinho. Lori, com a cabeça apoiada no ombro de Rick, exibia uma expressão de completa paz. Sua barriga estava bem grande. Ela tinha acabado de voltar de um check-up, e o médico mencionara que seu bebê provavelmente nasceria em poucos meses. Com a notícia, o humor de Lori estava nas alturas, mas ela também se sentia muito nervosa. Se não fosse pela existência daquele lugar e por todos os médicos presentes, ela provavelmente não teria coragem de dar à luz seu bebê. Rick, você já escolheu um nome? Lori olhou para o marido e perguntou nervosamente. O sorriso no rosto de Rick não desapareceu. Ele olhou para Cal e disse: Poderíamos até deixar o Cal dar um nome ao bebê. Não, ele pode inventar algo estranho, disse Lori com um sorriso divertido. Então deveríamos perguntar a ele. Cal? Ao dizer isso, Rick fez um gesto para que Cal se aproximasse. Rick afagou gentilmente a cabeça de Cal e perguntou: Cal, qual nome você gostaria de dar ao bebê na barriga da mamãe? Ao ouvir as palavras do pai, o rosto curioso de Cal se iluminou de excitação e ele gritou: Sério, pai? Você vai me deixar dar um nome ao bebê? Depois de pensar bastante por um tempo, sua expressão ficou complicada, e Cal perguntou frustrado: Mãe, pai, vocês podem me dar um tempo para pensar sobre isso? Claro, filho. Lori sorriu ao ver o rosto sério de Cal e fez sinal para que ele viesse para seus braços. Não tenha pressa e avise a mamãe quando tiver tomado sua decisão, ok?
Lori riu do olhar pensativo de Cal. Afinal, ela não tinha pressa, então deixou o filho aproveitar o momento. Rick, vamos, alguns sobreviventes acabaram de chegar à prisão. Shane entrou de repente e chamou o amigo com uma expressão séria. Rick se levantou, beijou a esposa e o filho e seguiu Shane para fora do quintal. Pouco depois de deixar o pátio, muitas pessoas começaram a correr de volta para o prédio principal, vindas de várias partes do pátio geral, a maioria delas homens adultos. Todos seguiam as ordens de Jason. Ninguém se opunha a esse jogo que só ele compreendia e orquestrava com calma. Os soldados que obedeciam sem questionar, haviam sido ensinados a nunca duvidar de seu líder. A queda de uma base começaria quando seus soldados começassem a questionar as decisões de um líder que até aquele momento vinha fazendo as coisas melhor do que qualquer outra pessoa. Logo restavam apenas alguns idosos, mulheres e crianças no pátio principal. O tabuleiro de Jason já estava em jogo, preparando o cenário perfeito para uma cena importante. Pouco tempo depois, Rick trouxe uma sobrevivente de fora. Ela parecia uma mulher jovem, usava um boné e Rick segurava um arco composto que originalmente estava preso às suas costas. Desde que fora resgatada, a mulher observava o interior do refúgio. Sua atuação era boa, mas não perfeita. Era fácil demais de interpretar. Não era estranho que ela não demonstrasse nenhum sinal de surpresa ou admiração ao chegar à base. À distância, Jason segurava um rifle e se concentrava na aparência da mulher. Quando viu o rosto dela com clareza, um sorriso frio se formou em seus lábios. Não, governador. Como pôde mandá-la embora? Você facilitou demais. Infelizmente esta será a lâmina que mais lhe dará uma derrota imediata. Depois de guardar o rifle, Jason pegou o rádio e disse: Tome, ela é uma espiã, como esperado. Trate-a como deve ser. CZ. Entendido, senhor. Se ele se lembrava corretamente, a mulher que acabará de chegar à prisão chamava-se Carla. Ela fora uma figura-chave em Woodbury e alguém que ajudou Rick a afastar refugiados das garras do governador na história original. E por que isso aconteceu? Porque Carla foi uma das primeiras pessoas cegas de Woodbury que finalmente viu o verdadeiro rosto de seu líder, o governador. Quando a mulher chegou ao pátio principal, Nara já a esperava em silêncio. Ao lado dela estava Sam, que encarava a recém-chegada com uma expressão vazia. Embora parecesse calma, a mulher apenas observou a garota se aproximar lentamente. Você pode me dizer seu nome? Nara não tinha a menor intenção de ser educada logo nas primeiras palavras. Ela foi direta. Carla. Você é a responsável por este lugar? Perguntou Carla, erguendo os olhos, revelando seu rosto sujo. À primeira vista, parecia que ela não tomava banho há muito tempo, e suas roupas só reforçavam essa suposição. Nara deu um pequeno passo para trás com o rosto ainda calmo, e respondeu em tom neutro. Pode-se dizer que sim, eu estou no comando. Mas não vamos falar de mim, me diga como você encontrou este lugar. Desta vez, eles não seguiram o procedimento padrão usado para recém-chegados. Quando Jason informou pelo rádio que ela era uma espiã, muitas dúvidas surgiram, mas ninguém questionou suas ordens. Michonne a observara, mas não conseguirá dizer à primeira vista se ela era de Woodbury, então os testes necessários seriam feitos com pouca discussão. Com uma expressão de alívio, Carla suspirou e disse: Quando o apocalipse começou, fiquei presa em um pequeno supermercado. Morei lá por muito tempo e acabei conhecendo um grupo de sobreviventes que procuravam um abrigo mais seguro. Sem pensar muito, juntei-me a eles. Eu costumava praticar arco e flecha com meu pai. O grupo me ajudou a encontrar um arco. Mais tarde, quando ficamos sem comida, nos mudamos por um longo tempo. Mas há poucos dias encontramos um grande número de caminhantes. No entanto, a maioria morreu. Eu também me separei do meu grupo por causa da situação. Depois de correr e procurar um abrigo seguro, acabei neste lugar. Nara ouviu-a em silêncio e disse, depois que ela terminou de falar: Temos um sistema muito rigoroso aqui. Primeiro, você precisará passar por um exame de corpo inteiro, depois por um interrogatório mais sofisticado, e isso nos ajudará a decidir como colocá-la. Você aceita isso? Não tenho problema nenhum. Este lugar é incrível. Parece que as pessoas aqui não entendem o perigo que existe do lado de fora destas paredes. Carla era uma ótima atriz, demonstrando uma expressão pensativa ao falar sobre sua vida. Carla havia sido enviada à prisão pelo governador. Ela não tivera nenhum contato com Michonne, então sua missão era coletar informações sobre a prisão e depois reportá-las a Woodbury. Antes de partir, a governadora havia pensado em uma série de cenários que Carla poderia enfrentar, desde sua história até a memorização de tudo que havia dentro de sua mochila. Ela havia estudado isso por muitas horas. Ao chegar ali, Carla descobriu inesperadamente que tudo que havia preparado parecia completamente inútil. A jovem chamada Nara simplesmente perguntou sobre sua situação básica e, em seguida, a levou para uma inspeção mais sofisticada, seguida por uma série de questionários enquanto algo era preso a seus dedos. No final, ela foi designada para uma sala com um ambiente agradável. Quando ela deixou Woodbury, o governador lhe deu um rádio e disse que ela entraria em contato com ele em 10 dias. Então, naquela época, esperava-se que ela relatasse a situação naquele lugar. Se os outros levassem seus pertences, ela não deveria se preocupar. Ele enviaria alguém para esperá-la na floresta ao sul da prisão em meio mês, e ela poderia retornar a Woodbury sem problemas, desde que encontrasse uma desculpa para ir embora. No entanto, o que ela não esperava é que não tirassem nada de sua mochila. Apenas a abriram para ver se havia alguma arma e a devolveram, o que a deixou secretamente feliz, embora ainda tenha feito alguns comentários irônicos.
De qualquer forma, era apenas o primeiro dia, e Carla se sentia bastante à vontade. Olhando ao redor, o ambiente da cela, além de um pouco decadente, todo o resto era razoavelmente decente. Além de não poder sair, até as refeições eram extraordinárias. Olhando para a comida entregue a ela, Carla não pôde deixar de suspirar com a diferença. A maioria da comida ali era composta por vegetais e carne, com alguns ingredientes extras. A comida era muito fresca, bem diferente do que era servido em Woodbury. Carla até notou alguns comprimidos de vitaminas na lateral da bandeja de arroz. Ela não pôde deixar de suspirar novamente e começou a comer. No escritório de Jason, ele estava sentado em silêncio enquanto ouvia Nara relatar o que ela tinha acabado de descobrir. Nara, que estava sentada em frente a Jason, estava narrando as informações que havia descoberto anteriormente. Como você suspeitava, tudo foi resolvido com o mínimo de detalhes e restrições possíveis. A maioria dos sobreviventes da prisão tem trabalhado do outro lado do muro nos últimos dias. Então estaremos prontos para começar a trabalhar nas próximas etapas do plano. Jason pensou cuidadosamente em como agir. Queria ter certeza de que não haveria brechas, então apontou. Nara, quero que você coopere com os outros capitães. Este plano é muito importante e não deve haver erros. Não quero complicações além de todo o trabalho que já estou tendo. Bem, eu já verifiquei várias vezes. O capitão Rick e Shane também analisaram as possibilidades, mas ainda acho o plano atual muito complicado e irritante. As sobrancelhas de Nara estavam franzidas de preocupação. Você tem um jeito melhor? Tudo bem, podemos simplesmente matar todos eles agora mesmo e passar para outros problemas. Tudo bem se eu simplesmente acabar com aquela comunidade inteira? É fácil, eu só digo para o Sam atacar com tudo que temos, certo? Ao ver a expressão silenciosa da outra pessoa, Jason não quis explicar mais nada. Olhou para as informações sobre a mesa e lembrou Nara. Resumindo, não deixe aquela mulher chegar perto do quintal, onde guardamos as coisas que normalmente não usamos. E lembre-se, não tenha nenhum contato com ela. Só isso. Eu mesmo observarei. Ah, e avise a Michonne sobre a situação. Entendido, capitão. Nara sentiu com uma expressão levemente afetada. Quando ouviu Jason dizer que conseguiria matar todas aquelas pessoas, imaginou que ele tinha seus motivos para tomar todas aquelas precauções. Capítulo 103 O espião. Durante a semana seguinte, Karen se integrou com sucesso à vida na prisão e aprendeu alguns detalhes importantes sobre o local. As torres de vigia que cercam o local costumam estar vazias, ou pelo menos estiveram vazias durante a semana em que ela esteve lá. As torres mais altas parecem ser usadas apenas para monitorar o pátio e raramente tem mais de 1 ou 2 guardas, que aliás, trocam de turno a cada 6 horas. No entanto, ela não sabia muito sobre segurança noturna. Como uma nova sobrevivente, ela não tinha permissão para vagar pelos corredores tarde da noite. Quanto à equipe, ela tinha certeza de que não havia mais de 25 guardas, enquanto os demais eram idosos, mulheres e crianças. De fato, ela encontrou vários idosos que precisavam de cuidados constantes. Algumas mulheres os empurravam em cadeiras de rodas para que pudessem tomar ar fresco e aproveitar o sol. Além disso, sob sua observação, parecia haver escassez de armas e munições. Sempre que um grupo saía, a maioria estava armada apenas com facas. Ultimamente, ela só ouvirá alguns tiros, e a maioria vinha das torres de vigia. Recentemente, Karen fez uma amiga, uma linda mulher chamada Lina. Ela respondeu a todas as perguntas de Karen e lhe contou tudo sobre as áreas da base às quais ela não conseguia acessar. Às vezes, Karen fazia perguntas informais, e Lina sempre respondia com entusiasmo, falando bastante sobre o assunto em questão. Segundo Lina, o lugar era extremamente chato. O dia inteiro se resumia à agricultura e à criação de gado, o que não era muito interessante. Era difícil conhecer gente nova, então ela gostava de conversar com Karen. Karen se sentiu sortuda por ter feito uma amiga tão rapidamente. Ela pensou que se o governador tivesse mandado outra pessoa para a prisão, os resultados poderiam não ter sido os mesmos. Mas ao longo daqueles dias, a vida no local fez com que Karen, que sempre acreditara firmemente no governador, começasse a ter algumas dúvidas existenciais. Ela achava que as pessoas ali eram muito boas, especialmente seu líder, um homem chamado Jason, que até se dera ao trabalho de falar com ela 2 vezes. O que ela vira e ouvirá nos últimos dias também era muito diferente do que o governador lhe contará, especialmente no que se referia à história da mulher com uma espada. Aquela mulher de pele escura chamava-se Michonne. O governador a proibira de se comunicar com ela por medo de serem descobertas. No entanto, Karen não conseguiu conter a curiosidade e mesmo assim tentou entrar em contato com Michonne. Embora a outra mulher não falasse muito e seu comportamento fosse feroz, Karen ainda conseguiu captar algumas informações interessantes das poucas palavras que ela disse. Primeiro, ela contou sua história e, segundo suas palavras, não era uma espiã do lugar de onde estava fugindo. Na verdade, ela nunca havia tido contato com as pessoas da prisão antes de ser levada para Woodbury. A segunda coisa que ela mencionou foi que Woodbury era um lugar onde aqueles que matavam e saqueavam para sobreviver se reuniam, lobos manchados com o sangue dos outros. Uma ilusão de sobrevivência. Quanto ao motivo de ter dito isso, Michonne não explicou mais nada nem insistiu. Apenas lançou-lhe um olhar significativo e saiu, com a espada nas costas. No lugar onde Karen estava hospedada, ela estava agora encolhida na cama, segurando um rádio firmemente nas mãos. Seu rosto demonstrava grande confusão e naquele momento, ela não sabia em quem acreditar. 10 dias haviam se passado.
Deveria enviar uma mensagem ao governador? Se ela não enviasse a mensagem a tempo, seus amigos estariam em perigo? Os rostos familiares surgiram em sua mente e então a imagem do governador surgiu, junto com uma frase que ele lhe dissera antes de ela partir. Não confie em nenhum deles, confie apenas no que você vê. Eles estão conspirando e logo nos atacarão. Eles querem o que Woodbury tem. Seus amigos e vizinhos estão esperando notícias do seu sucesso. As sobrancelhas de Karen, que estavam franzidas, finalmente relaxaram. A expressão em seu rosto se suavizou, como se ela tivesse tomado uma decisão. Ela apertou o botão do rádio. Woodbury, sala do governador. Deixando o rádio na mão, o governador demonstrou uma breve expressão de emoção, mas foi tão passageira que nem mesmo Martinez, ao seu lado, percebeu. Você acha que o que ela disse é crível? Perguntou Martinez, visivelmente preocupado. Embora também tivesse ouvido a conversa, não se convenceu. A expressão do governador era de total confiança. Ele sempre acreditara que suas palavras e a lavagem cerebral de todos os sobreviventes naquele lugar eram eficazes e maravilhosas. A situação que ela relatou não é muito diferente do que eu suspeitava. O motivo pelo qual ela foi enviada foi para confirmar minhas suposições. Mesmo que o outro lado a obrigasse a me dizer isso, não seria um problema. Recentemente reunimos mais de 80 sobreviventes que sabem usar armas. Você não viu como eles deixaram as torres vazias? Depois de dizer isso, o governador ressaltou. Quando terminarmos de eliminá-los, contaremos às pessoas aqui que ajudamos aquele abrigo recentemente ocupado por assassinos. Prisioneiros que foram libertados daquela prisão e que saquearam sobreviventes. Quando todos virem como este lugar é maravilhoso, não ficarão gratos. Pelo que Martinez entendia sobre o governador, embora fosse uma pessoa cruel e sanguinária, ele não havia tomado nenhuma decisão errada até então. Pensando nisso, Martinez reprimiu suas dúvidas, acenou com a cabeça para o governador e saiu da sala. De volta à prisão de Karen. Jogando o rádio na mão, Karen sentiu-se inexplicavelmente nervosa. Seu coração batia forte e depois de respirar várias vezes de forma ordenada, ela conseguiu se acalmar um pouco. Ela queria estender a mão e pegar a mochila no quarto, mas percebeu que sua mão tremia violentamente. Seria esse o sentimento de traição? Pensou em silêncio, sabendo que tinha estabilidade nas mãos, mas ainda assim, era completamente inexplicável que ela estivesse tremendo tanto. Naquele momento, ela só queria sair para tomar um ar fresco. Embora conhecesse as regras da base e soubesse que não podia sair, a menos que fosse uma emergência, Karen não se importava naquele momento. Ela saiu pela porta da unidade e ficou do lado de fora, observando a paisagem tranquila. Depois de nos afastarmos das luzes da cidade e da poluição causada pelas fábricas, o céu noturno ficou cada vez mais bonito. Inúmeras estrelas brilhavam no céu, logo abaixo da prisão. Estou fazendo isso pelos meus amigos. Estou fazendo a coisa certa. Repetindo essa frase em seu coração, a auto-hipnose finalmente fez com que a respiração de Karen se estabilizasse e suas mãos parassem de tremer. Você está tomando um pouco de ar fresco? Karen, que olhava para o céu, de repente ouviu a voz de um homem ao seu lado. Assustada, ela gritou e se agachou, cobrindo o rosto com as mãos. Desculpe, parece que te assustei, disse o homem em tom de desculpas. A culpa foi dele, pois ela não olhou ao redor e realmente não esperava que alguém estivesse ao seu lado depois de sair. Karen não viu quem estava à sua frente até parar de se mover. Era o líder do refúgio, Jason. Ah, você quase me matou de susto. Karen deu um tapinha no peito, sentindo o coração batendo forte. Jason não se importou com a reação dela, caminhou até ela e sentou-se no chão, fazendo sinal para que Karen se sentasse também. Os dois ficaram ali sentados. Jason não disse nada e Karen estava com muito medo de dizer uma palavra. Naquele momento, ela ficou muito feliz por ser noite, e a outra pessoa não deveria conseguir ver sua expressão. Mas enquanto ela pensava nessas coisas desnecessárias, Jason finalmente falou. Você fez isso? Como foi o relatório para o governador? Capítulo 104 Meu jogo. Karen sentiu toda a pele do corpo ficar dormente. O que ele realmente quis dizer? Como ele sabia que ela estava disfarçada? Com uma expressão horrorizada, seu corpo começou a suar. Lentamente, seu rosto se inclinou na direção de Jason e seus dedos começaram a apertar. Karen fez tudo o que pôde para conter a vontade de correr e perguntou a Jason, desculpe, o que você quis dizer? Não ouvi bem, pode repetir? Ao ouvir a voz trêmula de Karen, Jason não pôde deixar de esboçar um leve sorriso. Então parou de esconder o que sabia. Karen, para ser sincero, eu sabia desde o primeiro dia que você chegou aqui que era uma espiã enviada pelo governador. Todos aqui estavam apenas fingindo com você. Ao ouvir essas palavras, Karen olhou para Jason com o rosto pálido. Como ele poderia saber que ela era uma espiã enviada pelo governador? Pensando bem, ela não pôde deixar de perguntar, então Lina também sabia? Lina, aquela garota. Eu a resgatei da cidade de Atlanta e a trouxe para cá. Ela só estava seguindo minhas ordens, disse Jason, segurando a testa e zombando dela. Karen ficou completamente atordoada com a resposta de Jason. Acontece que todos na prisão fingiam conhecê-la, sabendo que ela era uma espiã. Ela finalmente entendeu por que Lina sorria tanto ao se despedir dela. Ela estava sempre no lugar que essas pessoas queriam que ela estivesse. Então, por que você não me matou? Depois de entender tudo isso, Karen simplesmente expressou suas dúvidas. Não havia mais chance de escapar, o que a deixou um pouco mais tranquila. Jason cruzou os braços, no mesmo tom de antes, e respondeu. Karen, deixe-me esclarecer um mal-entendido. No nosso grupo, você e os seus interpretam os vilões.
Você realmente conhece o governador? Karen ficou chocada com o que Jason acabará de dizer. Num tom perplexo, ela respondeu. Mas o governador disse que você matou um dos nossos e que também queria roubar nossos suprimentos, matando a todos nós no processo. E aquela mulher com a espada, ela não estava disfarçada em nosso abrigo? Ela não foi enviada por você? Jason desviou o olhar e explicou. Parece que muitos de vocês ficaram encantados com as palavras do governador. Sei que não vão acreditar em mim com apenas algumas palavras vazias, então quero mostrar evidências reais. Depois de dizer isso, Jason gesticulou para que Karen o seguisse, pegou seu rádio e falou por alguns segundos antes de ir em direção a uma sala espaçosa. No caminho, Jason olhou para Karen e pegou o rádio dela. Peço desculpas, mas agora que você sabe a verdade, por precaução, preciso atender. De agora em diante, você será uma espécie de prisioneira. Karen assentiu para demonstrar compreensão e seguiu Jason. Logo chegaram à sala espaçosa. Jason acendeu a luz, entrou, sentou-se em uma cadeira e gesticulou para que Karen se sentasse onde quisesse. A sala era muito mais sofisticada do que as instalações às quais haviam chegado. Fora construída para reuniões. Havia apenas uma mesa comprida, um arquivo e alguns quadros negros nas laterais. Comparado às diversas instalações de segurança do lado de fora, o lugar era bem simples. Olhando para Karen, Jason comentou. Tenho o hábito de dar 2 chances para pessoas que podem ser úteis no futuro. Você tem sorte de eu ainda te valorizar. Karen olhou para ele em silêncio, hesitou por um momento e então perguntou. Qual é esse valor aos seus olhos? Bem, após uma pausa, Jason disse. Posso dizer que tenho planejado muitas das coisas que aconteceram recentemente. Isso causou dificuldades, mas eu realmente não quero matar pessoas inocentes injustamente. Depois de um tempo de espera, passos foram ouvidos no corredor lá fora. Houve uma batida na porta, e então Rick, Sam, Shane, Marco, Merle, Délio e Guilhermo entraram, um por um. O grupo sentou-se em vários lugares ao redor da mesa. Jason indicou que eles deveriam se acomodar e disse, bem, Karen, essas pessoas são os atuais líderes desta prisão, e são responsáveis por tudo. Elas estão aqui para tomar uma decisão sobre o lugar de onde você veio. Primeiro, precisamos ver isso. Depois de dizer isso, Jason tirou uma pequena câmera de vídeo de uma caixa, abriu-a e explicou. Embora a internet tenha caído junto com a sociedade, esses dispositivos ainda são úteis para coisas como essa. As imagens da câmera começaram a aparecer na frente de Karen. A filmagem mostrava uma floresta com a câmera tremendo como se estivesse nas roupas de alguém, e então Martinez apareceu, que parecia ser o líder de um grupo. Em seguida, Michonne foi mostrada amarrada com uma corda. Você disse que mataram seu companheiro de equipe? Por que fizeram isso? Perguntou Jason em tom curioso. À medida que o vídeo avançava, o rosto de Karen empalideceu. Ao ouvir Martinez revelar os segredos do governador, seu rosto demonstrou tanto choque que ela se esqueceu completamente de que havia outras pessoas por perto. Mas isso não foi tudo. Jason pegou uma caneta gravadora e a tocou. A gravação continha a conversa entre Martinez e o governador. Esta era a equipe de escuta que havia sido colocada em Martinez antes de sua partida, e um grupo seguiu e gravou toda a conversa antes de retornar. A conversa explicou em detalhes como o governador planejava incriminar Jason e seu grupo, além de apontar várias atrocidades. Quando terminaram de tocar todas as gravações, Karen, que estava sentada ouvindo, ouviu algo que jamais imaginaria. As evidências confirmaram suas suspeitas iniciais. Olhando para Karen, que ouvirá a verdade, Jason fez sinal para Rick que era sua vez de falar. Algumas pessoas como Rick começaram a dizer palavras inspiradoras, o que fez Karen refletir profundamente. Finalmente, graças às palavras de alguns dos presentes, Karen compreendeu completamente a situação e as possibilidades que agora estavam abertas para ela. Vendo as peças do quebra-cabeça se encaixando, Jason apontou. Karen, você precisa entender o motivo pelo qual não enviamos tropas para destruir o governador e seu povo. Há pessoas no grupo dele que não sabem de tudo isso e são inocentes. Eles foram enganados pelo governador. Ele lhes ensinou os valores errados de sobrevivência. Este lugar pode proteger muito mais pessoas. Mesmo que fique lotado, podemos enviar pessoas para outro refúgio seguro na cidade de Atlanta. Então agora pretendo lidar com os problemas em Vorbury. Você pode me ajudar a salvar essas pessoas inocentes? Karen assentiu firmemente, olhando para Jason com uma determinação incomum. Contanto que você acredite em mim, posso te ajudar com qualquer coisa que você me disser. Jason assentiu e respondeu. Você é o único que sabe a verdade e vem de Vorbury. Sua tarefa será persuadir todos os moradores do seu abrigo. Eles podem ser trazidos para cá sem problemas. A única coisa que você precisa dizer ao governador é que um grupo de 12 pessoas deixará a prisão amanhã de manhã. É isso. Karen expressou sua preocupação. O governador definitivamente deixou vigilância secreta por perto. Se vocês saírem com mais de 10 pessoas, não haverá ninguém para defender este lugar. Naquele momento, uma risada seca e rouca soou de repente ao lado de Karen. Amor, você nem sabe quantos de nós somos. Cale a boca, você deveria ter gravado melhor. Olhe para si mesmo. Não sei onde diabos você colocou a câmera, disse Daryl enquanto observava as imagens na câmera de vídeo. Karen olhou para o lado e viu Merle e Daryl conversando como se estivessem discutindo, enquanto ouvia as risadas de Rick e Shane. Karen, não temos 20 pessoas. Com as limitações atuais devido à expansão da cidade, podemos mobilizar mais de 500 soldados. Capítulo 105 Eles estão todos mortos.
Quando Karen saiu da reunião de emergência, Jason observou a todos com calma. Levou alguns segundos para organizar os pensamentos e então falou com voz firme. Eu sei o que você está pensando. Muitos riscos, não é? Jason fez uma pausa, examinando cada rosto dos líderes internos da prisão, querendo ver o que o olhar de seus subordinados militares agora em Atlanta transmitia. Eu não me importaria de ir agora mesmo para Woodbury e eliminar todos os nossos inimigos com nossas armas. Poderíamos fazer isso rapidamente sem muita dificuldade. Mas seguir esse caminho nos faria agir exatamente como aquele governador, e acredite, eu quero trilhar um caminho diferente, onde a humanidade possa renascer. Depois de dizer isso, Jason se levantou lentamente. Seu olhar frio e calculista percorreu a sala com uma autoridade natural que impunha respeito. Não gosto de cometer erros. É por isso que os mataremos quando estiverem presos. Não haverá possibilidade de fuga. É assim que resolveremos o problema de forma limpa e definitiva. Daryl e Rick trocaram um olhar, entendendo claramente o que Jason estava propondo. Era verdade que eles poderiam enviar 2 helicópteros e 5 tanques do refúgio para eliminar seus inimigos. Mas o que mais resultaria dessas ações além de morte e caos? O plano de Jason parecia quase infalível. Desde que o conheceram, ele sempre enfrentou seus inimigos com mão firme e implacável. No entanto, ele também sabia como oferecer segundas chances àqueles que ainda conseguiam se redimir, como era o caso de Merle. Não tenho problema, amigo, disse Shane, levantando-se antes de ir para o quarto. Amanhã, matamos todos aqueles desgraçados. Marco e eu estaremos prontos, disse Tommy, sorrindo. Como planejado, Elias liderará a equipe de atiradores. Eu me moverei pelo sul, e Marco nos cobrirá pelo norte. Será uma limpeza completa. Com isso, Tommy também foi embora. Você continua complicando as coisas demais tentando salvar todo mundo, disse Merle com seu tom cínico de sempre. Um dia, você entenderá que não pode salvar a todos, e aqueles que você salvar podem te atacar secretamente e te pegar desprevenido. Ele então saiu, deixando claro que o dia seguinte na prisão seria muito movimentado. Jason permaneceu em silêncio, observando todos irem embora. Quando finalmente ficou sozinho, deu um sorriso fraco e balançou a cabeça. Estava determinado a eliminar todos os seus inimigos, mas não queria derramar sangue inocente. O refúgio em Atlanta ainda era um dos lugares mais seguros. Lá, ele treinou um grupo de 70 pessoas, ensinando-as a lidar com caminhantes, a conter um possível surto de infecção interna e as maneiras mais eficientes de sobreviver a uma horda. Em seu quadro branco, Jason tinha um mapa detalhado do país com vários pontos marcados. Perto da fronteira com o México, havia um ponto de interrogação e o nome Alice escrito ao lado. Da última conversa, ela lhe dissera que estava em uma base militar, mas Jason sabia que os militares nem sempre eram confiáveis, e o destino dela era incerto. Se eu tiver tempo, com certeza vou resgatar você, Jason murmurou para si mesmo. Poucos conhecem o verdadeiro terror da guerra. Jason conhecia. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde brincaria com sua presa. Ele próprio cuidaria do governador. E então todos viriam o resultado do seu plano. Naquele momento, o governador viajava em um carro em movimento, liderando uma caravana de vários caminhões modificados para combate. Alguns tinham chapas de aço soldadas nas laterais e na frente, projetadas para resistir a impactos. Cada veículo estava ocupado por homens fortemente armados. O destino deles era claro, a prisão. Naquela mesma manhã, ele receberá outra mensagem de Karen. Ela o informava que um grupo de mais de uma dúzia de pessoas havia deixado a prisão em direção à cidade, aparentemente em busca de recursos. Em outras palavras, os defensores haviam sido reduzidos pela metade. A prisão tinha pouco mais de 20 combatentes, e agora pelo menos 12 haviam desaparecido. Ao receber a notícia, o governador sentiu-se imediatamente entusiasmado. Levantou-se sem hesitar e começou a mobilizar seu povo para um ataque surpresa. Conseguiu reunir pouco mais de 50 homens. A vantagem numérica o encheu de confiança. Estava convencido de que poderia tomar a prisão com um golpe rápido e tomá-la como sua. Imaginando a vitória, um sorriso cruel se formou nos cantos de seus lábios. Até o motorista sentado ao lado dele engoliu em seco, nervoso, ao notar a expressão em seu rosto. Para esta operação, o governador havia preparado tudo detalhadamente. Entre suas provisões estavam 2 escadas com mais de 10 metros de altura para escalar os muros e vários veículos modificados com placas de metal para facilitar a entrada e a saída. Claro, ele não se importava muito com a vida de seus homens. Mas, pelo menos por enquanto, precisava que eles o ajudassem a conquistar a prisão. Então estava disposto a cuidar de seus soldados. Pelo menos temporariamente. O comboio avançou pelo lado sul da floresta. Para evitar ser detectado, o governador havia enviado um batedor na noite anterior para monitorar a área de ataque. Até o momento não havia relatos de movimentação, o que reforçava a ideia de que o inimigo não tinha reforços vigiando aquele setor. Confiante, o governador decidiu não tomar rotas alternativas. Desta vez foi direto para a estrada principal que levava à prisão, conduzindo uma dúzia de veículos blindados. O cruzamento com a estrada de entrada não era longe. Após apenas 2 minutos de viagem, os veículos chegaram à entrada da prisão. De seu carro, o governador examinou o perímetro. Viu as cercas de arame farpado que cercavam o exterior, mas não havia ninguém visível nas paredes internas. Era como se o lugar estivesse completamente desprotegido. Ele sorriu maliciosamente. Parecia que o destino estava lhe entregando aquela base. Não pare.
Pise fundo e arrebente a porta, gritou ele com fúria contida. O motorista, vendo a loucura nos olhos do governador, voltou o olhar para frente e obedeceu. Ao mesmo tempo, o governador soltou a trava de segurança de sua arma, pronto para a batalha. Com a força do impacto, a porta de arame cedeu imediatamente e se abriu violentamente. O veículo do governador rugiu como uma fera em liberdade, atravessando o perímetro externo sem parar. Seu objetivo era claro: invadir a porta interna e tomar a prisão completamente antes que seus inimigos pudessem reagir. Mas havia algo que ele não havia previsto. E o que aconteceria a seguir? Não estava em seus cálculos. Bang, bang, bang. Naquele momento, os guardas da prisão finalmente começaram a atirar no veículo que liderava o comboio de ataque. O para-brisa do carro do governador foi perfurado em segundos por uma saraivada de balas. A cabeça do motorista explodiu como uma melancia após ser atingida diretamente por um atirador. Ao ver isso, o governador rapidamente se inclinou sobre o banco do motorista e agarrou o volante. Mesmo com o motorista já morto, o veículo continuou descontrolado. O governador tentou estabilizá-lo, mas o carro fez uma curva fechada e bateu em um muro. Estrondo. Com o estrondo, o carro parou completamente. Sem perder tempo, o governador abriu a porta e saltou agilmente para fora do veículo. Embora seu plano inicial não tivesse saído como planejado, ele ainda conseguiu se adaptar à situação e obter o resultado desejado. Como seu carro atraiu a maior parte do fogo inimigo, os veículos atrás aproveitaram a distração para avançar e se posicionar nas laterais, alinhando-se em formação. Os homens nos caminhões, alguns dos quais nem haviam chegado ao muro, se abrigaram atrás dos veículos. Aqueles que já haviam pulado para o chão se abrigaram na traseira e, depois de se certificarem de que não estavam sob fogo direto, começaram a empurrar os veículos para usá-los como barreiras móveis. O governador, um estrategista nato, já sabia que avançar de frente seria quase impossível. Então elaborou um plano para usar os carros como escudos para alcançar a muralha interna. Uma vez lá, eles só precisariam escalá-la para obter vantagem interna. Quanto às potenciais baixas, não era algo que o tirasse o sono. Para ele, enquanto estivesse vivo, sempre poderia recrutar mais pessoas e lançar outro ataque à prisão. Mantendo-se nas sombras, sem olhar diretamente para os inimigos que atiravam em seu comboio, o governador ergueu a voz com autoridade. Ataquem! Matem todos! Martínez, leve seu grupo para o muro da prisão. A ordem era clara. Todos avançaram com determinação e em pouco tempo alcançaram a muralha interna. Para surpresa do governador, não houve contra-ataque imediato. Ele presumira que os defensores resistiriam com todas as suas forças, mas avançar acabou sendo muito mais fácil do que o esperado. Quando estavam perto o suficiente do muro, o governador ordenou que parassem e começou a organizar uma linha defensiva. Martínez também começou a mover seu esquadrão para escalar o muro, prestes a iniciar a subida em meio ao tiroteio. O governador pegou um megafone e falou com voz firme, autoritária e perfeitamente projetada. Escutem, todos os sobreviventes desta base. Vocês estão cercados. Larguem as armas e rendam-se. Se o fizerem, não lhes faremos mal. Ele repetiu a mensagem inúmeras vezes, sem demonstrar pressa ou nervosismo. De sua posição, observava calmamente enquanto Martínez se preparava para avançar. Tinha certeza de que mesmo que ninguém se rendesse, tomaria a base à força. Do seu ponto de vista, os defensores da prisão eram ineptos, desperdiçando uma excelente fortificação sem saber como defendê-la. Tudo o que precisavam era que seu grupo rompesse o muro. Nem todos estavam prontos para avançar, mas com alguns homens corajosos. Seria o suficiente para equilibrar a balança. O governador notou que as poucas forças de resistência que o haviam enfrentado de frente haviam parado completamente. Ele suspeitou que isso só pudesse significar uma coisa: uma grave escassez de munição. Essa suposição fez com que sua expressão se tornasse cada vez mais arrogante. Sem levantar suspeitas, ele discretamente sinalizou para Martínez iniciar o avanço em direção à muralha, enquanto continuava suas tentativas de persuadir os defensores a se renderem. Enquanto isso, mais da metade de seus homens permanecia protegida, observando qualquer movimento no portão interno da base. Martínez, aproveitando o silêncio repentino no meio do tiroteio, liderou a força principal de Woodbury para a frente. Ele sabia que, para uma operação como aquela, era crucial ter homens experientes, habilidosos com armas e com boa mira. Em poucos minutos, o governador observou com satisfação cerca de 30 pessoas cercando os cantos da base. Seu sorriso era evidente. O plano estava progredindo com sucesso. Agora, tudo o que restava era que os inimigos se rendessem. Se não o fizessem, Martínez os eliminaria sem piedade. Um dos grupos de Martínez conseguiu colocar escadas nos cantos do muro. Ao subirem, descobriram que o interior da prisão parecia vazio. Sem perder um segundo, Martínez fez gestos rápidos com as mãos, sinalizando para que seus homens se dispersassem e avançassem em várias direções. Os invasores se posicionaram rapidamente, assumindo posições estratégicas ao longo da muralha. Alinharam-se, apontando suas armas para cada uma das entradas e saídas do pátio interno, prontos para atirar ao menor movimento. Mas o que nenhum deles sabia era que, escondidos atrás das torres de vigia e no topo das árvores, uma dúzia de atiradores aguardava em silêncio. Estavam prontos para cumprir uma única ordem: eliminar o inimigo sem piedade. Eles estão todos mortos. Jason murmurou com um sorriso frio no rosto, como se já pudesse saborear a vitória, sem saber que estava prestes a cair em uma armadilha mortal.
Capítulo 106. É tarde demais. Em uma floresta próxima a uma estrada, um grupo de veículos e caminhões militares permanecia estacionado em completo silêncio. Ao redor deles, cerca de 90 soldados, todos armados da cabeça aos pés e com expressões sérias. Cada um deles permanecia alerta, como se estivesse prestes a entrar em combate. Mike, o responsável por liderar a invasão a Voaburi no exato momento em que o grupo do governador deixou o abrigo, olhava impacientemente para o relógio de pulso. Sabia que cada segundo contava. Ao lado dele estava Carla, com uma expressão pálida e ausente, como se tivesse visto um fantasma. Ela não conseguia parar de pensar que se aquele grupo de soldados tivesse atacado o abrigo de Voaburi com toda a sua força, não haveria sobreviventes. Ela tinha certeza de que aqueles homens não eram apenas civis comuns armados, eram soldados treinados, profissionais e com um nível de organização muito superior ao do governador. Eles não são amadores, pensou Carla enquanto olhava para os soldados. Cada um deles poderia valer 3 homens do governador, sem falar no equipamento que carregavam. O plano que Jason havia criado consistia em 3 fases fundamentais, todas visando evitar o máximo possível de mortes desnecessárias. Primeiro, eles tiveram que fazer Karen acreditar que a base prisional estava quase vazia. Como fizeram isso? Simples. A prisão tinha várias áreas recém-inauguradas onde as pessoas podiam ficar sem precisar se deslocar pelo pátio principal. Assim que Karen caiu na armadilha e acreditou que havia poucas pessoas, o próximo passo foi retornar ao governador para informá-lo, como esperado. Só então Jason falaria diretamente com ela e, com as provas em mãos, tentaria convencê-la de que eles não eram os verdadeiros inimigos. Jason se lembrava bem do que acontecerá na linha do tempo original. Nela, Karen fora quem ajudara Rick a evacuar o povo de Voaburi quando o governador, consumido pela loucura, começara a massacrar seus próprios aliados. Essa lembrança lhe deu esperança. Talvez ainda houvesse uma chance de salvar os civis de Voaburi sem derramar muito sangue. Em resumo, todo o plano dependia de uma pessoa, Karen. Se ela fizesse a coisa certa, todo o resto seria muito mais fácil. A estratégia, então, era atrair os inimigos para a prisão e subjugá-los aos poucos. Era evidente que haveria mortes. Mas Jason sentiu que era o mínimo que podia fazer por aquelas vidas enganadas. Ele sabia que a maioria dos agressores havia sido manipulada pelo governador e, por esse motivo, não pretendia exterminá-los sem motivo. Certo, exclamou Tommy friamente. É hora de avançar em direção ao refúgio inimigo. Lembrem-se, eles são inimigos até se renderem completamente. Se não largarem as armas, eliminem-nos. Entendido, senhor. Os soldados responderam em uníssono, com firmeza. Os motores rugiram e, em segundos, o comboio partiu em direção a Voaburi, pronto para executar o plano. De volta à prisão, Martinez espiou por cima do muro e fez um sinal ao governador para que eles tivessem subido com sucesso. Ao ver isso, o governador demonstrou uma expressão satisfeita. Agora que tudo estava progredindo conforme o planejado, o governador não perdeu tempo e ordenou que o restante do grupo se movesse em direção ao portão interno da muralha. Alguns até começaram a empurrar veículos novamente para bloquear o acesso frontal do inimigo. Enquanto os intrusos no pátio da frente corriam em direção ao centro da prisão, um grupo de pessoas permanecia escondido no topo do muro por onde haviam entrado. Eles se agacharam, escondidos atrás da grade da estrutura. O muro da prisão era robusto, construído para suportar impactos severos. No topo havia passarelas reforçadas com grades altas em ambos os lados, facilitando o esconderijo de pessoas. Como a segurança habitual estava concentrada nas torres de vigia da entrada principal, nenhuma grade adicional havia sido colocada naquela área. Como todos seguiram as ordens de Jason, o grupo do governador entrou facilmente, sem muita resistência. Em outras palavras, tudo estava sob o controle de Jason. Naquele momento, muitas pessoas, incluindo Martinez, já estavam posicionadas no topo do grosso muro da prisão. Sem saber, estavam sendo cercadas por grupos liderados por Jason. Ele confiava que os muros laterais dariam cobertura total aos seus homens, e assim foi. Eles passaram despercebidos pelo inimigo. Embora vários homens de Martinez tivessem chegado à muralha, nenhum ousou avançar para explorar o que havia além. O local era muito grande, e eles não tiveram tempo suficiente para verificar todas as seções em busca de emboscadas. Os únicos que tinham visto até então eram os atiradores nas torres, que haviam parado de atirar há algum tempo. E era exatamente isso que Jason esperava desde que o governador começou a espionar a prisão. Sabendo quanta informação o inimigo tinha, Jason distribuiu estrategicamente seu pessoal e guardas em pontos-chave, onde tinham maior probabilidade de passar despercebidos. Um dos locais onde a maior parte das pessoas se concentrava era o ginásio, que havia sido quase completamente reconstruído. Ele havia se transformado em uma grande instalação, semelhante a outras estruturas internas da prisão. Contava com 12 grandes unidades, cada uma conectada a 18 alas, organizadas da esquerda para a direita, com capacidade para abrigar 2 pessoas por sala. Aproveitando o espaço, foi dividido em 3 níveis, permitindo acomodar até 1.300 pessoas no total. Este espaço havia sido originalmente preparado para evacuar os funcionários da base de Atlanta em caso de catástrofe, mas devido à ameaça atual, tornou-se o principal refúgio de todos os habitantes da prisão. Membros da comunidade de Jason cooperaram sem objeções.
Vários até se ofereceram para defender o local, deixando claro que agora consideravam a prisão seu lar e estavam prontos para lutar contra qualquer um que tentasse destruí-la. Jason só compartilhou os detalhes do plano com as autoridades da segunda classe, mas fez questão de dizer a todos para ficarem calmos, pois ele já tinha uma estratégia para enfrentar os invasores. Por fim, ele organizou 4 equipes com missões especiais. O primeiro grupo, liderado por Tommy, estava a caminho de Woodbury. O segundo, liderado por Elias, estava escondido entre as árvores, cerca de 100 metros atrás do governador. Os outros 2 grupos se espalharam em diferentes pontos de tiro dentro da prisão e aguardaram silenciosamente o sinal de ataque. No total, cerca de 150 pessoas estavam escondidas no muro da prisão, outras 50 espalhadas por todas as torres de vigia e mais 200 estavam emboscadas atrás das linhas do governador. Os 2 grupos posicionados nos muros eram liderados por Rick e Merle, enquanto o terceiro estava sob o comando de Shane e Daryl. No alto de uma grande árvore, Jason permaneceu em silêncio, coberto por uma camuflagem, enquanto segurava uma metralhadora leve apontada para o portão da base, onde o governador e um pequeno grupo de pessoas esperavam. Ele levantou o rádio na mão, olhou ao redor novamente e começou uma contagem regressiva, indicando o momento de atacar. Quando a contagem regressiva chegou a 0, vindos de 3 direções diferentes, todos se prepararam, esperando o sinal de Jason. Rick e Shane miraram no grupo de Martinez, e todos começaram a tomar suas posições. Jason, que estava no topo de uma árvore atrás do governador, puxou o gatilho de sua arma. Uma série de balas disparou em alta velocidade do cano longo de sua metralhadora. Bang! 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 O som das explosões vindas da floresta ecoou nos ouvidos de todos. Rick e Shane, de cada lado das muralhas, também abriram fogo. Mais de uma dúzia de pessoas que estavam escondidas nas muralhas começaram a atirar. Os homens do governador perceberam que o ataque havia começado e todos se juntaram à batalha. O grupo externo do governador sofreu várias baixas devido aos tiros repentinos vindos da floresta e, em segundos, rajadas de tiros foram ouvidas por toda a prisão. Jason e sua equipe não planejavam ser amigáveis. Era evidente que muitos dos que agora atacavam seu povo não sobreviveriam. Os sortudos teriam uma chance de escapar, mas os demais só tinham um destino: a morte. O caos cresceu enquanto tiros vinham de todas as direções e, naquele momento, ninguém percebeu que vários canhões de rifle explosivos haviam sido instalados nas torres de vigia. Rick e os outros na retaguarda já haviam atraído a atenção de mais de 30 pessoas, encarregadas de reprimir os ataques que vinham em sua direção. Rick e Shane começaram a avançar lentamente. O plano original era que, aproveitando a desorientação dos inimigos devido aos tiros, um pequeno grupo se deslocasse para flanqueá-los. No entanto, essa estratégia poderia mudar, já que a muralha da base não era muito larga e o diâmetro interno não ultrapassava 2 metros. Sob o olhar atento de mais de 30 pessoas, não seria fácil flanqueá-los sem ser notado. Se um deles virasse a cabeça, encontraria um grupo se aproximando pela lateral e, naquele momento, só lhes restava enfrentá-los corpo a corpo. Então, uma solução foi elaborada. O plano era começar pelas bordas e controlar os inimigos um por um, avançando em direção ao centro em um curto espaço de tempo. Para executar esse plano discretamente e sem ser detectado, a ajuda dos atiradores e dos irmãos Dixon foi solicitada. Daryl e Merle, especialistas em caça e sobrevivência, tinham amplo conhecimento no uso de armas especiais, então Jason, Guillermo e os irmãos Dixon elaboraram uma estratégia conjunta. Jason previu a possibilidade de enfrentar circunstâncias especiais desde os primórdios do fim do mundo, então preparou cerca de 30 armas tranquilizantes. A vantagem dessas pistolas era que eram silenciosas e extremamente eficazes contra alvos que não deveriam ser mortos. Daryl, já familiarizado com esse tipo de arma, rapidamente ajustou a quantidade correta de anestesia quando Jason lhe entregou o equipamento. A equipe de Rick, pressionada contra a pequena parede, começou a atirar nos intrusos. Enquanto isso, vários atiradores com armas tranquilizantes começaram a suprimir os inimigos. A anestesia fez efeito rapidamente, e metade das pessoas de ambos os lados do inimigo caiu no chão quase imediatamente. Então, vários membros da equipe de Jason avançaram imediatamente, tomando as posições inimigas e protegendo a área. Enquanto o resto da equipe continuava atirando para manter a atenção, Martinez foi o único que percebeu que algo não estava certo. No entanto, vendo que aqueles ao seu redor não pareciam notar nada de estranho, ele continuou atirando. Foi então que, segundos depois, viu homens caindo ao seu redor e sentiu algo frio pressionando sua nuca. Não se mexa. Abaixe a arma e coloque as mãos na cabeça. Devagar. Martinez abaixou lentamente a arma, levantou as mãos e colocou-as atrás da cabeça. Ao se virar, viu-se cara a cara com um homem alto e branco, segurando uma arma. O cano maciço da arma pressionava sua testa. O homem inclinou-se ligeiramente para o lado, levantou a cabeça e olhou para ele com um olhar assassino, fazendo o coração de Martinez se apertar. Olhando ao redor, Martinez percebeu que não sabia quando o grupo inimigo o havia cercado. Todos os outros estavam caídos no chão, e logo começaram a ser protegidos pelos homens de Jason. Daryl também apontava sua besta para a cabeça de Crowley, cuja arma já havia caído no chão. Ele trocou um olhar com Martinez e suspirou. Eles tinham sido pegos de novo. Mais de uma dúzia de pessoas ainda estavam sob a porta, lideradas pelo governador, com pelo menos 40 homens fortemente armados.
Entretanto, quando os grupos de ambos os lados avançaram, outro grupo rapidamente tomou seu lugar, continuando o tiroteio e simulando que a luta ainda estava em andamento. Isso criou uma ilusão para o governador, que continuou atirando em direção à floresta. Os tiros não paravam, e ele nem percebeu que a maior parte do seu povo havia sido neutralizada. Logo, porém, ele percebeu que as pessoas ao seu redor estavam começando a cair no chão. Com o canto do olho, viu algo preso às costas de um de seus homens, e foi então que percebeu que algo estava errado. Nervosamente virou a cabeça rapidamente. Capítulo 107 O fim do governador. O governador, que atirava contra as pessoas na floresta, de repente percebeu que algo estava errado. Quando virou a cabeça e olhou para trás, viu vários soldados em uniformes de combate e capacetes parados no muro atrás deles e imediatamente entendeu a situação. Atrás de nós. Cuidado, o inimigo está se aproximando por trás. O grito do governador alertou várias pessoas, e ele rapidamente entrou em um carro. Deu partida no motor e começou a dar ré. O motor rugiu alto enquanto o governador tentava escapar da crise. Ao mesmo tempo, ele também notou que todos os seus soldados haviam caído no chão. Droga! Filhos da puta inúteis! Amaldiçoando o ocorrido, ele não teve tempo de pensar na situação. Pisou fundo no acelerador e girou o volante em um semicírculo. Depois disparou em direção à estrada para sair dali. Jason e os outros também pararam de atirar. Ao ver o governador tentando fugir, Jason sorriu, desceu da árvore onde estava sentado, caminhou até ele e olhou para um soldado ao seu lado, que lhe entregou um rifle de precisão. Jason caminhou lentamente em direção ao portão principal da prisão, no momento em que o governador corrigiu seu curso e correu em direção à saída. Ele abaixou a arma e olhou com desdém para a figura que surgira de repente à sua frente. Será que aquele homem realmente se achava um tolo? Se você ousar ficar na minha frente, é melhor estar preparado para morrer. O carro do governador acelerou em direção ao portão externo, apenas para ver um homem parado em seu caminho. Sem pensar, ele decidiu atropelá-lo. Ao perceber que havia caído na armadilha de seus inimigos, uma expressão de desespero cruzou seu rosto. Naquele momento, os olhos do governador estavam vermelhos e cheios de raiva. Mesmo que morresse hoje, ele estava determinado a matar o homem à sua frente. Bang! 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 Pegando sua arma novamente, o governador mirou em Jason e puxou o gatilho, disparando vários tiros. Observando o governador resistir teimosamente, sem demonstrar sinais de rendição, Jason calmamente ergueu o rifle de precisão em suas mãos. Não adiantava tentar argumentar com o homem à sua frente. Tomando uma decisão rápida, Jason mirou com precisão e puxou o gatilho. Bang! O governador, dirigindo-se direto para Jason, levou um tiro no peito. Sua cabeça caiu sobre o volante. Jason virou a cabeça e entregou o rifle para Elias. Vamos limpar os corpos. O governador poderia ser considerado um herói por alguns, mas Jason não queria perder tempo nem palavras tentando convencê-lo. Com um tiro certeiro, ele garantiu que o homem nem sequer tivesse a chance de se transformar em um zumbi. Essa era a versão de misericórdia de Jason. Durante toda a batalha, o governador e cerca de 12 outros foram mortos. Os demais foram capturados. Glenn ordenou que todos levassem as pessoas para o pátio e, em seguida, observou silenciosamente os sobreviventes. Glenn tinha grandes esperanças nessas pessoas. Dadas as capacidades atuais da prisão, mais da metade delas poderia se tornar um forte grupo de soldados essenciais para sua defesa, sem mencionar que ainda havia muita gente em Woodbury. Quanto aos capangas do governador, Jason havia pensado bastante. Não se importava em se livrar deles. Teriam perdido a humanidade? Não exatamente. Afinal, para sobreviver em Woodbury, precisavam seguir as ordens do governador. Pouquíssimas pessoas ousavam se opor a ele depois de testemunhar sua crueldade em primeira mão. Mas perdoá-los e deixá-los se juntar ao seu povo estava fora de questão. Com a saída do governador, era difícil justificar o que essas pessoas haviam feito antes. Mesmo assim, Jason decidiu dar-lhes uma chance, uma oportunidade de reabilitação por meio de treinamento que os reformaria completamente, liderado pelo Cabo Ryan. Este homem não os trataria como humanos. Jason fez isso por um motivo: o futuro. As pessoas na prisão podiam pensar que já eram poderosas, mas Jason sabia que estavam longe disso. É por isso que ele valorizava tanto a vida humana, porque cada oportunidade de crescimento importava. Ele acreditava que quando algo se torna uma tendência global, ninguém consegue escapar, goste ou não. Pessoas mal intencionadas não são estúpidas. Quanto mais poderosas as mãos que as controlam, menor a probabilidade de cometerem erros. Mas à medida que mais pessoas se juntassem ao seu grupo, mais ideias individuais e facções rivais inevitavelmente se formariam. Jason sabia que quando essas disputas atingissem um certo limite, o grupo entraria em colapso, e sua oportunidade de rivalizar com o CRM iria por água abaixo. É por isso que muitos dos futuros líderes internos da prisão são pessoas da história original, homens e mulheres que se mostraram confiáveis mesmo na morte. Conhecendo a cronologia da história, Jason teve que se aproveitar de muitas pessoas que foram salvas, como Morgan, Shane ou Merle. Eles podem não ser tão úteis em batalha quanto os soldados, mas dentro da cadeia de comando, seriam indispensáveis. No mínimo, essa ordem jamais deveria ser quebrada. Mais tarde, Jason planejava deixar Shane no abrigo de Atlanta. Mesmo tendo deixado pessoas de confiança lá, ele não estava naquela base há pelo menos uma semana. Mas o Cabo Ryan poderia mudar esse ambiente incerto.
Com rigoroso treinamento de nível militar, ele jurou que todos aqueles homens, fossem ladrões, assassinos ou mentirosos, se recuperariam e se tornariam indivíduos completamente diferentes. Agora que Jason havia mudado o futuro e construído uma base sólida, ele não precisava que essas pessoas se juntassem imediatamente às suas fileiras de soldados. Contanto que sobrevivessem ao treinamento, poderiam ajudar a expandir um novo território para a humanidade. O que ele estava fazendo agora era seguir a tendência enquanto nadava contra a corrente. Ele planejava usar cada pessoa e colocá-la em um papel importante dentro de sua comunidade. Todos teriam que se adaptar a esse ambiente apocalíptico, transformá-lo em uma espécie de cor protetora para todos, e usar todos os métodos possíveis para se preparar para o futuro. E quando uma força realmente importasse, ela poderia se erguer e declarar ao mundo que estava pronta para mudar o futuro. No momento, seu poder ainda era muito fraco. Mesmo operando dessa forma por vários anos, quantos sobreviventes eles conseguiriam reunir em uma década? Olhando para as pessoas à sua frente, Jason tinha grandes expectativas e percebeu que sua maneira de pensar não era certa apenas para si mesmo, era certa para todos. Havia menos de 400 pessoas na prisão, então seria impossível permanecer naquele lugar por muito mais tempo. Ele precisava começar a se mudar e promover o crescimento do refúgio em Atlanta. Mas agora não era hora de pensar nisso. Ainda havia muitas coisas esperando para ele lidar com calma e cuidado. Jason olhou para as pessoas que não haviam sido presas, como Martinez e alguns de seus seguidores mais próximos. Quero que pensem bem no que vão dizer a seguir. Alguns de vocês, infelizmente, não poderão continuar vivos. Afinal, eu só dou 2 chances. Todos na prisão rapidamente começaram a se movimentar e a proteger os cadáveres que ainda tinham os cérebros intactos. Depois de deixar o restante dos prisioneiros sob a vigilância de soldados profissionais, Jason seguiu em frente. Primeiro, ele encontrou Guillermo e pediu que enviasse alguém para consertar a cerca externa. Depois, Jason seguiu em direção à estrutura onde todos os sobreviventes aguardavam respostas. Capítulo 108 Status. Bunker temporário à prisão. Ao entrar na sala, Jason encontrou Tyler e Nara, que discutiam calmamente assuntos importantes. Ao ver isso, ele perguntou: Tyler, você recebeu alguma notícia da equipe do Tommy? Ao ouvir a pergunta, Tyler assentiu e disse: sim, Tommy e Carla chegaram a Woodbury e rapidamente subjugaram os guardas restantes antes de prendê-los. Segundo Tommy, Carla conseguiu persuadir todos os sobreviventes, e com as gravações que trouxeram, todos descobriram a verdade. Como você ordenou, as pessoas mais próximas do governador foram colocadas sob vigilância e imediatamente presas. Por enquanto, Tommy está organizando o grupo de sobreviventes para ser transferido para a prisão posteriormente. Quando Tyler terminou de falar, ele sorriu e acrescentou: sinceramente, eu não esperava que as coisas acontecessem dessa forma, mas precisamos proceder com cuidado e monitorar todo o grupo de sobreviventes que se juntará a nós aqui na prisão. Jason já estava bem ciente do assunto, então assentiu. Então, caminhou mais para dentro da sala onde os outros estavam reunidos e depois de chamar a atenção de todos, disse: escutem, assim como planejamos e graças aos esforços de todos, derrotamos o inimigo com sucesso. Ao ouvirem essas palavras, houve um breve silêncio antes de explodirem aplausos e comemorações. Aplausos e abraços foram compartilhados por todos. Bom trabalho! Sabíamos que você conseguiria. Nós vencemos. Ao ver uma atmosfera tão edificante, Jason sorriu com genuína felicidade, uma emoção que raramente surgia nele, enquanto observava as famílias e crianças celebrando algo que provavelmente não entendiam completamente. Depois de se perder no momento por um tempo, Jason levantou as mãos para pedir silêncio e disse: o mais importante é que nenhum dos nossos morreu. Alguns ficaram feridos, mas não correm perigo. Não precisaremos mais nos esconder. Finalmente podemos trabalhar em paz. Por enquanto, não é aconselhável deixar este lugar. Assim que decidirmos o que fazer com os prisioneiros e limparmos tudo, todos estarão livres para retornar às suas atividades habituais. Assim que Jason terminou de falar, voltou para a entrada da prisão. Fez isso para esperar que os outros recuperassem a mobilidade, já que muitos haviam sido sedados. Ao mesmo tempo, ele estava dando tempo para que eles tomassem uma decisão. Essa seria a única vez em que seriam questionados se permaneceriam na prisão ou sairiam. Shane, que estava esperando na porta, olhou para Jason e perguntou: Jason, você vai mesmo deixá-los ir? Claro que não. Se eles saírem da prisão, com certeza vão morrer. Jason respondeu com apenas algumas palavras simples, e depois que Shane concordou, os dois caminharam em direção a Rick. Bem, senhores, agora é a hora de decidir o que acontecerá com vocês. Prestem muita atenção, porque o futuro de vocês depende destas palavras. Após uma breve pausa, Jason olhou para Rick e disse: você pode explicar aos nossos amigos o que acontece daqui. Tudo bem, Jason respondeu Rick calmamente. Estava aliviado por o problema ter sido resolvido sem nenhuma baixa aliada. Então, virou-se para o grupo de pessoas ajoelhadas na praça principal. Não querendo atrasar, Rick disse: sobreviventes de Woodbury. Sou Rick Grimes e hoje recebi a notícia preocupante de que um grupo de pessoas planejava atacar nosso refúgio. Vocês devem estar se perguntando por que não os matamos e em vez disso os reunimos aqui. A resposta é simples: não somos como vocês. Você precisa entender, nós nunca viemos procurá-lo. Nunca o atacamos. A única coisa que fizemos foi nos defender. Sou contra matar pessoas. Acredito mesmo que há mais pessoas boas do que más.
Mas isso não significa que não vou mudar de ideia e fazer o que for necessário para eliminar meus inimigos. Depois de conversarem longamente, o pessoal de Woodbury começou a entender o que havia acontecido quando Rick lhes mostrou as evidências. Com exceção de cerca de uma dúzia de funcionários de campo, o restante das pessoas demonstrou expressões de justa indignação. Então, através das palavras de Michonne, eles entenderam que muitos deles tinham sido enganados pelas mentiras do governador e pela sua própria imprudência em julgar tão rapidamente o que realmente tinha acontecido. Ela contou a todos sobre o sofrimento que ela e sua amiga Janete sofreram, como elas foram levadas para Woodbury contra a vontade devido aos caprichos do governador. Muitas pessoas conheciam Karen. Se ela havia decidido confiar nessas pessoas depois de viverem ali por tanto tempo, elas não tinham escolha a não ser esperar e ver como as coisas se desenrolariam. Com a mente aberta. Agora, as pessoas estavam apavoradas por terem arriscado suas vidas, e muitas morreram acreditando estar lutando contra o inimigo. Se os que estavam ali tivessem usado munição real em vez de tranquilizantes, já estariam mortos. Todos também estavam esperando para ver o que os líderes decidiriam sobre todas essas pessoas. Na verdade, nenhum deles queria matá-los a sangue frio, então deixaram a decisão final para os líderes. Era de se esperar, nem todos tinham coragem ou sofrimento suficiente para tomar a decisão de matar apenas com palavras. Pode-se dizer que tiveram sorte até agora, graças às pessoas que os lideravam. Capítulo 109 As duas opções. No momento em que todos repreendiam o governador com justa indignação por tê-los levado à morte, Rick olhou em volta e finalmente disse: "Escutem, pessoal. Chegou a hora de tomar uma decisão. Como somos um grupo que luta por um futuro melhor, estamos dando a vocês dois caminhos." Após uma breve pausa, Rick continuou: "Primeiro, você deixa este lugar e promete nunca mais voltar. Você deve evitar qualquer forma de contato. Se quebrar essa promessa, tomaremos as medidas necessárias para garantir que isso não aconteça novamente. A segunda opção é escolher se juntar a nós. Mas cada um de vocês precisará passar por um treinamento com o Cabo Ryan, que os moldará para serem bons soldados. Aqueles que quiserem se juntar a nós podem ficar e se formar nesse treinamento." Quando Rick disse isso, a multidão explodiu em um turbilhão de conversas. Ao ver isso, Rick fez uma nova pausa e disse: "Não precisam se preocupar. Se não conseguem decidir agora, voltem para o abrigo e pensem nisso por 3 dias. Por enquanto, quem quiser sair pode fazê-lo agora. Quem quiser ficar, fique aqui pelos próximos 2 minutos." Jason ouviu em silêncio, examinando os rostos daquelas pessoas. Ele achou que o teste não seria tão difícil. Claro, a maioria provavelmente iria embora, mas aqueles que ficassem compartilhariam a mesma visão de futuro que todos em seu grupo. No entanto, Jason não podia lhes dar uma segunda chance. Se decidissem ir embora, era óbvio o que aconteceria. Ele já havia dito a Martinez na primeira vez em que se encontraram: as pessoas só têm 2 chances, e muitos ali estavam prestes a desperdiçar a segunda. Se não fossem espertos o suficiente para perceber que aquele era o melhor lugar em que poderiam estar agora, Jason já havia decidido o que fazer com aqueles que desistissem. Depois de falar, Rick fez um sinal para o Cabo Ryan. Ryan entendeu e assentiu, sendo então empurrado em sua cadeira de rodas em direção à porta externa, onde os prisioneiros de guerra estavam sendo escoltados. Naquele momento 2 carros estavam alinhados, prontos para seguir em direção ao portão. Mais uma coisa: muitos dos sobreviventes de Woodbury estão a caminho. Os cidadãos escolheram se juntar à nossa comunidade. Se você está preocupado com a segurança deles, fique tranquilo, eles estão em boas mãos. Como demonstração final de falsa compaixão, Jason derrubou a última barreira, esperando que aqueles que ainda estavam inseguros reconsiderassem seu futuro. Muitos pararam, refletiram em silêncio e então caminharam lentamente em direção ao portão externo. Só quando várias pessoas caminharam confiantes em direção ao portão é que Martinez secretamente soltou um suspiro de alívio. Talvez as pessoas ali não soubessem o que ele havia feito antes, mas ele havia sido incluído na gravação de vídeo e áudio de apenas um momento atrás. Embora os moradores de Woodbury ainda não tivessem dito nada, isso não significava que não diriam nada quando voltassem. E agora que muitos dos sobreviventes de Woodbury estavam indo para aquele lugar, ele parou de pensar no que aconteceria depois. Além disso, Martinez não conseguia entender como essas pessoas tinham conseguido prever tudo, até mesmo a morte do governador. Ele percebeu que o outro lado devia saber o que iria fazer do começo ao fim. Esse nível aterrorizante de controle deixou Martinez realmente apavorado. Pensando nisso, ele deliberadamente atraiu Crowley e alguns outros para mais perto de si. Rapidamente formulou um plano. Assim que saíssem dali, ele imediatamente pegaria os homens mais experientes e deixaria Woodbury. Fazendo um sinal silencioso para que os outros o seguissem, Martinez calmamente se posicionou na frente dos 3 últimos carros, enquanto os outros rapidamente entraram nos veículos restantes. Outros sobreviventes também começaram a caminhar em direção aos veículos, mas pararam no portão externo. Muitos acabaram decidindo ficar depois de saber que a maioria de seus homens estava indo para lá. Naquele momento, todos em Woodbury perceberam que sua equipe original havia se dividido discretamente em 2 grupos. Quando o portão se abriu, mais da metade das pessoas permaneceu para trás. Todos olhavam para um carro estacionado a meio caminho do portão externo. Lá dentro, o governador estava curvado sobre o volante, com os olhos arregalados. Seu olhar severo e controlador havia perdido o foco, observando as pessoas saírem da prisão, uma após a outra.
Jason ficou parado na porta do pátio interno e observou enquanto alguns ficavam e outros saíam. Virou a cabeça para olhar para Merle ao seu lado, que assentiu em compreensão. Merle se afastou calmamente, deixando a multidão no portão. Um momento depois, um caminhão off-road parou em frente ao pátio, e Jason abriu silenciosamente a porta do passageiro e sentou-se. Jason, nós também vamos. Eram Daryl e Shane. Jason olhou para os dois e ficou em silêncio por um momento. Tem certeza de que quer vir? Eles não responderam e sentaram-se na última fila. Shane deu um tapinha no ombro de Merle e disse com um sorriso: não podemos deixar o velho Merle fazer todo o trabalho. Ele está ficando velho. A risada estranha de Merle ecoou instantaneamente. Jason não tentou impedir ninguém de se juntar a eles. Estava prestes a ordenar que alcançassem aqueles que haviam saído da prisão quando alguém abriu a porta dos fundos. Se importa se eu sentar no lugar vazio? Michonne deu um passo à frente e abriu a porta. Shane franziu a testa e disse: por que você está aqui? Isso não é um jogo, não cause problemas. Eles mataram Janete. Eu também tenho que ir. A expressão de Michonne era séria, e seu tom carregava um toque de súplica. Jason suspirou suavemente e perguntou: como você sabia o que íamos fazer? Não foi difícil adivinhar. Você mesma disse que não os perdoaria 2 vezes pelo mesmo erro. E eu ouvi a conversa de vocês ontem à noite, admitiu Michonne. Você estava nos espionando? O tom de Daryl era acusatório. Ele ainda não conhecia Michonne bem e era naturalmente cauteloso com espadachins. Tudo bem, vamos andando. Jason fez um sinal para Merle. Ele conhecia Michonne bem. Se ela fosse excluída agora, isso poderia deixar uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. Seria lamentável. Consegui! Merle gritou estranhamente, ligou o veículo e rapidamente desapareceu na floresta. Naquele momento, muitas pessoas viram um veículo saindo da prisão e não conseguiram deixar de perguntar: para onde eles estão indo? Rick, virando-se, simplesmente disse: caçando. Ao ouvirem essas palavras, todos sentiram um arrepio, alguns até ficaram paralisados. Acontece que esse grupo jamais os deixaria ir. Ao mesmo tempo, Karen estava sentada em um grande caminhão cheio de pessoas indo em direção à prisão, aparentemente mexendo em um rádio que o governador havia lhe dado. As pessoas ao redor dela continuavam fazendo perguntas, e ela respondia enquanto observava os caminhões atrás dela. Finalmente, quando chegaram a uma bifurcação na estrada, Karen e o comboio encontraram 2 veículos indo na direção oposta. Ela agarrou o rádio com força e então percebeu que tudo tinha acabado. Disse em voz alta: olha, é o grupo do Martinez. Parece que eles não escolheram ficar. As pessoas no caminhão eram sobreviventes comuns e não perceberam o tom das palavras de Karen. Todos viraram a cabeça e viram Martinez e os outros indo embora por uma rua lateral. Um jovem na última fileira disse: não importa. Não planejávamos ter nada a ver com eles de qualquer maneira. O governador costumava depender de mortes e saques para manter o acampamento funcionando. Agora que penso nisso, éramos tolos em acreditar que estávamos vivendo uma vida boa e pacífica. É hora de acordar. As palavras do jovem mudaram de assunto, e várias pessoas começaram a discutir coisas estranhas sobre o governador. Karen desligou silenciosamente o rádio no bolso e continuou conversando com os outros como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Merle dirigiu em alta velocidade. Ao receber a informação sobre a evacuação do grupo da prisão, não diminuiu a velocidade, pisou fundo no acelerador, aproximando-se cada vez mais do grupo de Martinez. Martinez dirigia, sentindo-se muito inquieto. Hoje, sentia-se como se estivesse em sua terceira vida. Se aquele maldito homem não tivesse piedade de seus inimigos, todos eles já estariam mortos. Tudo foi para o inferno. Aquele governador desgraçado acabou de morrer. No fim, todos nós fomos arrastados para isso e perdemos Vorbury também, disse Crowley do banco do passageiro. A voz de Shumper veio pelo rádio. Não temos nada. Levaram tudo daquele abrigo. Crowley abriu e bateu a porta do carro com raiva, gritando: droga! Esses desgraçados querem que a gente morra nas mãos de zumbis. Assim que eu conseguir algumas armas, vou voltar para matá-los. Bang! De repente, uma bala estilhaçou o para-brisa. Vidros se estilhaçaram, misturados com sangue. Crowley, no meio da frase, foi jogado violentamente para trás em seu assento, com pedaços de carne e sangue espalhados por todos os bancos traseiros. Merda! Capítulo 110 Conclusão e planos. Caramba! Ao ver o sangue e as balas voando em alta velocidade em direção ao seu veículo, Martinez ficou tão chocado que instintivamente girou o volante para evitar que os estilhaços perfurassem seu carro. Com o rugido do motor, a velocidade aumentou e Martinez desceu a ladeira à beira da estrada. As pessoas nos carros atrás dele também se assustaram, pisando no freio bruscamente. Os ocupantes do veículo logo atrás foram instantaneamente projetados para frente devido ao forte impacto e à inércia, inevitavelmente colidindo com o carro de Martinez à frente. O carro de Martinez, que havia sido atingido por trás, imediatamente diminuiu a velocidade para retomar o controle e evitar sair da estrada. No entanto, as pessoas nos carros de trás estavam em uma situação muito pior. Não tiveram tempo de reduzir a velocidade ou reagir às balas que atravessaram suas janelas. Muitas morreram instantaneamente. O veículo de Martinez acelerou em direção à beira da estrada e capotou em um instante. Depois de capotar várias vezes no chão, toda a estrutura do veículo tombou. Bang! Bang! Bang!
Balas atingiram o primeiro carro à frente do SUV dirigido por Merle, matando instantaneamente os sobreviventes. O motorista, incapaz de controlar o veículo, desviou para o lado e também capotou. No carro capotado à frente, exceto Martinez, que estava usando o cinto de segurança e foi deixado pendurado de cabeça para baixo no banco do motorista. Todos os outros estavam encolhidos dentro do veículo em várias posições estranhas, e alguns até foram ejetados pelas janelas. Martinez sentiu a consciência se esvair gradualmente. Viu vagamente algumas pessoas sendo jogadas pela janela ao seu lado e depois desmaiando, incapazes de fazer qualquer coisa. Merle dirigiu lentamente até os veículos capotados. Com um olhar, Jason pôde ver que o estado das pessoas no segundo carro era melhor do que o das pessoas no primeiro. Sem dizer uma palavra, ele saiu do carro. Jason admitiu para si mesmo que poderia ter feito as coisas de forma diferente, mas não queria que o povo de Woodbury visse a crueldade com que aquelas pessoas, que um dia fizeram parte do seu grupo, estavam sendo tratadas. Pensando no futuro e no que era melhor para o seu povo, ele considerou esta a melhor decisão que poderia tomar. Depois de saírem do SUV, várias pessoas saíram e examinaram os arredores. Shane e Merle não perderam tempo indo até um dos veículos capotados para se certificar de que ninguém havia sobrevivido, enquanto Jason e Michonne se aproximaram cautelosamente do carro em que Martinez estava. Quando Jason e Michonne chegaram, descobriram que, com exceção de Martinez, todos os outros haviam morrido. Jason, sem querer surpresas, sacou sua pistola com silenciador e atirou na cabeça de todos exceto Martinez. Ao ver a expressão de Michonne, Jason não hesitou. Arrastou Martinez para fora e o jogou na frente dela. Ele é todo seu, Michonne, disse Jason, apontando para Martinez inconsciente. Assentindo em gratidão, Michonne estendeu a mão para o cabo da espada atrás de si. Com um som metálico, a lâmina parou no peito de Martinez. Michonne tinha uma expressão complicada. Ela encarava o bastardo que matara Janete, aquele rosto assombrava seus sonhos quase todas as noites desde que chegará à prisão. Embora ela estivesse totalmente ciente de que o homem à sua frente havia matado inúmeras pessoas, sua espada ainda hesitava no ar. Jason, vendo o corpo trêmulo de Michonne, compreendeu a luta interior que ela estava enfrentando. Após um breve silêncio, estendeu a mão e agarrou o cabo da espada dela. Estou com você desta vez. Não há como voltar atrás depois que sua espada estiver encharcada no sangue dele. Sem mais delongas, Jason ajudou a empurrar o cabo enquanto Michonne também o segurava com firmeza. Com um golpe forte e rápido, a espada perfurou o coração de Martinez. Não muito longe, Daryl estava de guarda, observando os arredores. Durante esse tempo, ele havia eliminado 2 caminhantes atraídos pelo som do estrondo. Ele olhou para o grupo e os lembrou de se apressarem. Michonne permaneceu em silêncio diante do corpo agora sem vida de Martinez, encarando seu rosto. Após um longo momento, como se finalmente estivesse se libertando do fardo que carregava no coração, cuspiu no cadáver de Martinez e caminhou em direção ao carro próximo. Enquanto Jason a observava passar, ele a ouviu dizer calmamente obrigada. Bang! Uma bala perfurou a cabeça de Martinez para impedir que ele se transformasse em um caminhante. Após eliminar os inimigos, o grupo de Jason retornou à prisão. No dia seguinte, todos os moradores de Woodbury já estavam acomodados na prisão. A pessoa mais ocupada naquele dia era Nara, que tinha que avaliar cada um deles. No total, havia cerca de 90 pessoas no grupo, incluindo aquelas que haviam optado por ficar. Depois de comerem, eles se acomodaram, e as únicas instruções que receberam foram para se acostumarem lentamente à vida dentro da instalação. Agora que a questão crucial do governador havia sido resolvida, Jason finalmente tinha um tempinho livre. Nos dias seguintes, ele mal saía da entrada principal e mergulhava em um mar de conhecimento. Havia muitos documentos em sua mesa naquele momento, e ao lado dele, Tyler estava ajudando a organizá-los. Desde que ele retornou, sempre que Jason tinha algum tempo livre, ele se deitava à mesa e escrevia rapidamente, às vezes até fazia esboços. Além da liderança, poucos sabiam que Jason estava fazendo hora extra todas as noites, e menos ainda sabiam no que ele estava trabalhando. Os dias agitados anteriores não lhe deram tempo para terminar as últimas páginas de informações. Agora que finalmente tinha um pouco de paz, ele começou a retomar seus planos anteriores. Tyler pegou um dos relatórios que Jason havia escrito e o revisou lentamente. Na capa do livreto havia títulos como Como enfrentar uma horda de andarilhos fora da base e o que fazer para escapar dos andarilhos e seus tipos. De fato, Jason havia despejado todo o seu conhecimento sobre os caminhantes e o quão letais eles podiam ser nesses documentos. Sabedoria que ele vinha coletando de sua mente. Isso serviria para treinar adequadamente seu pessoal e garantir crescimento contínuo dentro da prisão, o que era essencial para continuar expandindo o poder da comunidade. Esfregando os olhos secos, Jason os fechou. Mas de repente, ouviu a voz de Tyler. É verdade que existe um abrigo em Atlanta com mais de 1000 pessoas? É isso mesmo. Jason respondeu lentamente e então perguntou. Você não recebe relatórios daquele abrigo diariamente? Há algo novo que eu deva saber, Tyler? Não, é que grande parte da cidade foi destruída nos primeiros dias do apocalipse. Então é difícil encontrar locais adequados para se estabelecer e manter o isolamento das ruas. Como você disse, eles estão sendo discretos e cautelosos com todos os refugiados que entram na prisão. Ao ouvir as palavras de Tyler, Jason refletiu em silêncio.
Ele sabia que quanto mais pessoas em um abrigo, maior o risco de um surto interno. Ele sabia que a maioria dos abrigos e comunidades sucumbiam devido a esse problema e também ao problema dos infectados inteligentes. Por isso, ele já havia preparado uma operação de contenção para lidar com esses problemas. Só restava aguardar os resultados esperados. Você está planejando sair da prisão? Tyler perguntou de repente. Bem, este lugar agora está no caminho certo. A maioria dos sobreviventes da região já chegou aqui. Pretendo partir e encontrar outros pontos de encontro para lançar as bases para o crescimento futuro da nossa comunidade. Tyler assentiu levemente e não disse mais nada. Ao ouvir o silêncio, Jason abriu os olhos e perguntou com um sorriso. Não me diga que você quer sair em uma expedição? Tyler simplesmente sorriu e disse. De jeito nenhum. Você sabe que eu não sou bom em derrotar zumbis. Ha. No dia seguinte, na sala de reuniões gerais da prisão, todos os líderes responsáveis se reuniram novamente. Jason sentou-se à mesa no centro da sala com uma pilha enorme de relatórios e arquivos. Muitos tinham uma vaga ideia do motivo pelo qual Jason havia convocado aquela reunião, mas rapidamente encontraram assentos e esperaram. Jason não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Há 2 motivos importantes para vocês estarem reunidos hoje, e ambos têm a ver com o nosso futuro. O primeiro são estes relatórios sobre a mesa. Depois de dizer isso, ele pegou um dos arquivos ao seu lado. Os olhos de todos se fixaram nos documentos enquanto ouviam sua explicação. Vocês podem ler alguns desses arquivos primeiro. Falarei assim que tiverem as informações em mãos. Mais tarde, ele sinalizou para Nara, que também participava da reunião por ter sido uma das principais responsáveis por tornar tudo isso possível. Esses arquivos não continham apenas informações sobre as pessoas na prisão e suas habilidades, de acordo com suas avaliações. Agora que Jason tinha 2 abrigos seguros, ele precisava que as coisas corressem tão bem aqui quanto em Atlanta, para que ele não precisasse mais se preocupar com problemas como esse. Além dos relatórios, havia livros que abordavam fabricação de armas, munições, operação de máquinas e mecânica. Em última análise, quando se tratava de produção de armas, o aspecto mais importante era a fabricação de balas e munições. Afinal, quanto mais balas você usar hoje e amanhã, menos baixa sofrerá nos dias que virão. Portanto, se quisesse estabelecer sua própria unidade de produção de armas ali, precisava designar as pessoas certas com o conhecimento necessário para cuidar da produção de todos os itens essenciais na prisão. Jason estava confiante de que a base de Atlanta gerenciaria sua própria produção de armas e munições. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.